Aquelas noites em que apagou as luzes e chorou contra a almofada. Aquelas vezes que o telemóvel ficou em silêncio quando mais precisava que tocasse. Aquelas manhãs em que acordou com o peso de uma pergunta que não conseguia formular em voz alta. Será que alguém se importa verdadeiramente? Pensou que estava abandonado. Pensou que o silêncio era a prova de que não era suficiente. Não estava abandonado. Estava a ser moldado, escolhido de Deus. Para agora, não deslizes o ecrã. Esta mensagem não chegou até ti por acaso. E tu sabes disso. Há qualquer coisa no fundo do teu peito que reconhece estas palavras antes de as terminar de ouvir. É esse reconhecimento que importa. É esse reconhecimento que é a voz de Deus a dizer-te: eu sei onde estavas naquelas noites. Eu sei o nome de cada lágrima que caiu em silêncio. Eu estava lá. Existe uma coisa que o mundo nunca te vai ensinar sobre os períodos de solidão profunda. O mundo vai dizer-te que deves sair mais, sorrir mais, publicar mais, mostrar mais. O mundo vai convencer-te de que a ausência de pessoas ao teu redor é uma falha tua. Mas o que as Escrituras mostram, de forma repetida e inegável, é que os homens e as mulheres que Deus estava a preparar para algo extraordinário passaram, quase sem exceção, por um período de espera aparentemente incompreensível, um período em que o silêncio era tão denso que parecia uma sentença: se ficares até ao fim desta mensagem, vais compreender por que é que o teu isolamento não foi um engano de Deus. Vais compreender o mecanismo espiritual por detrás de cada pessoa que se afastou, de cada plano que não aconteceu, de cada porta que ficou fechada, e vais sair daqui diferente. Não com uma promessa vazia, com uma certeza ancorada nas Escrituras, antes de continuarmos. Preciso de te pedir uma coisa pequena, com um peso enorme. Se esta palavra já tocou algo dentro de ti, escreve 777 nos comentários agora mesmo. Não é um número mágico. É uma declaração. É tu a dizer ao céu: eu recebo esta palavra. Eu acredito que este momento não é acidente. Escreve 777 e escreve também esta frase: o meu atraso está a quebrar. Diz isso em voz alta se puderes. Diz isso como quem acredita, mesmo que a crença esteja ainda a recuperar das feridas. E se esta mensagem te está a tocar, clica em gosto agora, subscreve este canal e partilha este vídeo com alguém que conheces que está a passar por um período de solidão ou confusão. Não sabes quem está do outro lado a precisar exatamente destas palavras. Partilhar pode ser o gesto que salva alguém esta noite. Há um padrão que Deus usa repetidamente ao longo de toda a Bíblia. E é tão consistente que, quando o vês, nunca mais consegues olhar para os teus períodos difíceis. Da mesma forma, o padrão é este antes de cada nomeação. Há um deserto antes de cada elevação. Há um vale antes de cada coroação. Há uma câmara escura onde ninguém entra e da qual ninguém parece sair. Pensa em José, filho amado de Jacó, com sonhos que o céu colocou dentro dele enquanto ainda era adolescente, sonhos de grandeza, de liderança, de uma missão que ultrapassava tudo o que os seus irmãos conseguiam imaginar. E o que aconteceu? A seguir, os seus próprios irmãos, os que deveriam ser a sua primeira comunidade, a sua primeira rede de apoio, olharam para ele com inveja e decidiram que era mais fácil livrar-se dele do que crescer ao lado dele. Atiraram-no a um poço, venderam-no como escravo, e depois sentaram-se a comer pão.
como nos conta o livro do Gênesis. Capítulo 37. Imagina o que José sentiu naquela noite. Naquele primeiro dia, em território estrangeiro, sem a língua, sem os rostos familiares, sem a certeza de que os sonhos que Deus lhe dera ainda tinham algum valor. Imagina as noites no Egito, antes de entrar na casa de Potifar, antes de qualquer promessa cumprida. Imagina o silêncio. Imagina a pergunta que certamente cruzou o seu coração: Deus, onde estás? E depois veio a prisão. Não por culpa sua, por uma acusação falsa, por uma mentira construída, com cuidado, por alguém que não suportava a sua integridade. E ali ficou José, numa tela, com sonhos dentro do peito que pareciam cada vez mais absurdos à luz da realidade que o rodeava. 2 anos a mais, depois de ter interpretado o sonho do copeiro. 2 anos de silêncio adicional, como nos conta Gênesis. Capítulo 40 e 41. E no momento exacto, quando o faraó precisou de alguém com sabedoria que a corte toda não conseguia oferecer, José foi chamado, do poço ao palácio, mas não em linha recta, em espiral, passando por cada camada de dor necessária para produzir o caráter que o palácio iria exigir. Tu conheces aquela sensação, não o poço físico. Talvez, mas o poço relacional, aquela altura em que as pessoas de quem mais esperavas apoio foram exatamente as primeiras a afastar-se, aquela altura em que fizeste tudo certo e as coisas correram mal de qualquer forma, aquela altura em que te acusaram de algo que não fizeste, ou foram contadas versões da tua história que não tinham nada a ver com quem tu és. E ficaste ali, sem conseguir defender-te de forma eficaz, sentindo o peso de uma injustiça que não tinhas palavras para explicar. Quero que saibas algo de forma direta: esse período não foi um erro de Deus. Não foi falta de fé tua. Não foi karma. Não foi punição. Não foi prova de que não mereces. Foi preparação, e a preparação, quase sempre, não tem a aparência que esperamos. Existe um conceito em psicologia comportamental chamado consolidação da identidade sob pressão. Os psicólogos que estudam resiliência descobriram que as identidades mais estáveis, as personalidades com maior capacidade de liderar e sustentar outras pessoas sem se partirem, não foram formadas em ambientes confortáveis. Foram formadas exatamente nos períodos em que o apoio externo desapareceu e a pessoa foi forçada a descobrir o que estava verdadeiramente ancorado dentro dela. Não o que os outros diziam sobre ela. Não o que as circunstâncias confirmavam. O que estava dentro. Isto é o que os psicólogos chamam de locus de controlo interno. A capacidade de funcionar e de manter uma direção, mesmo quando o ambiente externo não confirma nem apoia o teu valor. E é exatamente isto que Deus estava a construir em José durante cada fase dolorosa. Não era punição, era engenharia. Era a construção de um homem que, quando chegasse ao palácio, não fosse destruído pelo poder, porque o poder não era a sua fonte de identidade. E tu, o que está Deus a construir em ti neste período de silêncio? Há algo que precisas de compreender sobre as pessoas que se afastaram. Nem todas elas saíram da tua vida porque não te amavam. Algumas saíram porque não tinham capacidade de acompanhar a versão de ti que estava a emergir. Há pessoas que entram na nossa vida para uma estação, não para todas as estações. E quando essa estação termina, a sua partida não é traição, é transição. É Deus a reconfigurar o teu círculo antes de te reposicionar. Pensa em Rute, mulher de Belém, por adopção, não por nascimento. Viúva jovem,
estrangeira, sem recursos, com uma sogra que lhe disse de forma direta: volta para o teu povo. Volta para os teus deuses. A tua vida aqui não tem futuro garantido. E Ruth poderia ter ido. Ninguém a teria julgado. As convenções sociais e culturais da época até esperavam que ela fosse, mas Ruth ficou. Não porque a situação fosse prometedora, mas porque havia algo dentro dela que reconheceu um vínculo mais profundo do que a conveniência. Como nos conta o livro de Ruth? Capítulo 1, versículo 16 e 17. Ela disse a Noemi: onde tu fores, eu irei, onde tu te hospedares. Eu me hospedarei, o teu povo será o meu povo. Eu te, Deus, o meu Deus, onde tu morreres. Morrerei eu, e ali serei sepultada. Esta declaração foi feita numa estrada, sem testemunhas que importassem, sem garantia de recompensa, sem a certeza de que Boaz existia ou de que o campo de Belém iria alimentá-la. Foi feita no deserto da transição, antes de qualquer prova de que ia resultar. E foi exatamente essa lealdade no deserto que abriu a porta para tudo o que se seguiu. Às vezes, Deus não remove as dificuldades para ver se tu ficas. Ele deixa as dificuldades precisamente para revelar o que está dentro de ti, para revelar se a tua fé está dependente das circunstâncias favoráveis ou se tem raízes suficientemente profundas para sobreviver ao inverno. Agora quero falar-te sobre algo que talvez ninguém tenha nomeado claramente na tua vida. Algo que explica algumas das dinâmicas relacionais que te têm causado confusão. Existe um padrão de comportamento que os psicólogos chamam de reforço intermitente. Funciona assim quando uma fonte de afeto, aprovação ou pertença nos dá atenção de forma irregular e imprevisível. O nosso sistema nervoso desenvolve uma espécie de vício nessa irregularidade. Em vez de nos afastarmos da relação por ser pouco fiável, ficamos presos num ciclo de espera e esperança. A mente humana é configurada para atribuir mais valor às recompensas que chegam de forma irregular do que às que chegam de forma consistente. Isto explica por que é que às vezes ficamos mais apegados às pessoas que nos dão pouco do que às que nos dão muito. Do ponto de vista espiritual, isto tem uma implicação direta. Há pessoas na tua vida que aprenderam, consciente ou inconscientemente, a controlar a tua atenção e o teu afecto através da irregularidade, que aparecem com calor quando estás prestes a desistir delas, e que recuam logo que sentem que te reconquistaram. E o ciclo repete-se. Deus não funciona assim. Deus não retém a sua presença para te manter dependente. O silêncio que sentiste não era Deus a jogar com o teu coração. Era Deus a trabalhar nas fundações de algo que ainda não é visível. Há uma diferença enorme entre o silêncio manipulador das relações humanas e o silêncio ativo de Deus. Que, como nos ensina o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 3. Dá tesouros escondidos nas trevas e riquezas nos lugares secretos. O lugar secreto pode ser solitário, mas não é vazio. É onde Deus guarda o que ainda não é tempo de revelar. C.S. Lewis escreveu, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, que o inimigo da alma humana não precisa de destruir diretamente o que Deus está a construir. Basta convencer a pessoa de que o período de preparação é prova de abandono. Basta sussurrar que o silêncio significa rejeição. Basta transformar a câmara de moldagem num quarto de castigo na mente do ouvinte. E a pessoa, por si própria, abandona o processo antes de ver o resultado. Isto é preciso, porque é exatamente o que acontece. Não precisamos de um inimigo com estratégias complexas
quando a nossa própria interpretação do silêncio nos convence a desistir. A batalha mais importante não é a que se trava lá fora. É a que se trava no interior da mente. Nas madrugadas. Quando a narrativa que constróis sobre o que está a acontecer à tua vida é a única voz que ouves. E por isso, quero fazer-te uma pergunta direta: que história estás a contar a ti próprio sobre este período? Se a história for fui abandonado, não sou suficiente. Deus esqueceu-se de mim. Então, essa narrativa vai produzir decisões alinhadas com essa narrativa. Vais fechar portas antes de serem abertas. Vais recusar convites por medo de nova decepção. Vais interpretar cada contratempo como confirmação de que não és digno de algo melhor. Mas se mudares a narrativa para estou a ser preparado, o que parecia atraso era alinhamento. O silêncio não era abandono, mas proteção. Então, as tuas decisões começam a refletir essa verdade. Começas a esperar com expectativa, em vez de esperar com medo. Começas a entrar nos espaços com confiança, em vez de entrar com desculpa. Pensa em Agar, mulher que fugiu para o deserto com um filho nos braços. Sem água. Sem comida. Sem esperança visível. Colocou o filho debaixo de um arbusto porque não conseguia suportar ver a sua morte. E sentou-se a uma distância e chorou. Como nos conta Gênesis. Capítulo 21. Não havia rede de apoio. Não havia comunidade. Não havia pastor, nem mensagem de vídeo. Havia apenas ela, o filho, o deserto, e uma dor que não tinha palavras. E ali, naquele momento de colapso total, o anjo de Deus chamou-a pelo nome. Não a chamou pela sua função. Não a chamou pelo seu pecado, nem pelo seu passado. Chamou-a pelo nome e disse que tens. Agar, não temas. Deus ouviu a voz do menino onde ele está. E abriu-lhe os olhos. E ela viu um poço de água. O poço estava lá antes. Agar não o tinha visto, não porque ele não existisse, mas porque os seus olhos estavam fechados pela dor. E Deus não colocou lá o poço naquele instante. Deus abriu os olhos de Agar para ver o que já estava disponível. Quantas vezes o poço está lá e os teus olhos ainda estão fechados pela dor? Quero dizer-te algo, com toda a firmeza pastoral, que esta mensagem permite: tu não foste esquecido. Tu não foste rejeitado. Tu não foste deixado para trás. Aquelas noites de choro não passaram despercebidas ao céu. Cada lágrima que caiu na almofada foi registrada. Como nos diz o Salmo 56, versículo 8. Deus guarda as nossas lágrimas no seu odre. Não se perde nenhuma. E agora quero falar-te sobre outro padrão que talvez reconheças. Há pessoas que entram na nossa vida nos momentos de vulnerabilidade e que parecem oferecer exatamente o que mais precisamos naquele momento. Atenção. Compreensão. A sensação de que finalmente alguém nos vê. E por isso, abrimos mais do que deveríamos. Mais rapidamente do que seria sábio. E quando essa pessoa recua, ou quando o relacionamento revela uma dimensão que não esperávamos, a dor é amplificada pela velocidade com que baixamos a guarda. Os psicólogos chamam a este padrão love bombing, seguido de retirada, uma intensidade inicial que cria dependência emocional rápida, seguida de um recuo que ativa exatamente os medos de abandono que a pessoa carregava antes. Não estou a dizer que toda a gente que te fez mal tinha esta intenção consciente. Muitas vezes, estas dinâmicas são inconscientes de ambos os lados. Mas o resultado é o mesmo. Uma ferida antiga é reaberta de forma mais profunda e a pessoa fica convencida de que o problema é ela. Quando o problema é o padrão, Deus conhece os teus padrões.
conhece as feridas antigas que certos tipos de relacionamento reativam. E há momentos em que o afastamento de certas pessoas da tua vida não é punição, é cirurgia. É Deus a remover o que estava a alimentar um ciclo que te mantinha pequeno. Pensa em Davi, ungido por Samuel ainda jovem, com a promessa do reino dentro do peito. E depois voltou aos rebanhos. Voltou ao campo. Ao cheiro das ovelhas. Ao trabalho anônimo. O seu próprio pai não o incluiu na lista dos filhos que Samuel devia ver. Como nos conta o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E Davi foi ao campo e ficou fiel ao processo, mesmo sem saber exatamente o que o processo estava a produzir. É essa fidelidade no campo. Quando ninguém está a ver, quando a promessa ainda não é visível, que produz o caráter que o trono vai exigir mais tarde. Não é a unção que te qualifica para o destino. É a fidelidade no período entre a unção e a manifestação. E eu sei que este período está a ser longo. Eu sei que já rezaste. Já declaraste. Já acreditaste. Já confiastes e já esperaste. E que há momentos em que a fé parece ser a coisa mais cansativa do mundo. Não porque seja fraca, mas porque está a ser testada. Deixa-me dar-te 2 compromissos práticos que quero que apliques nos próximos 7 dias. O primeiro é este, durante os próximos 7 dias. Não expliques a tua vida a quem chega com perguntas que têm julgamento dentro delas. Há pessoas que não fazem perguntas para compreender. Fazem perguntas para confirmar o que já decidiram pensar de ti. Aprende a distinguir a curiosidade genuína da curiosidade que serve de veículo à crítica encoberta. Não precisas de ser agressivo. Não precisas de criar conflito. Podes simplesmente responder com brevidade e redirigir. Guarda os detalhes do que Deus está a fazer na tua vida para as pessoas que demonstraram capacidade de guardar bem o que lhes é confiado. O segundo compromisso é este durante os próximos 7 dias. Reserva 10 minutos pela manhã. Antes de qualquer ecrã. Antes de qualquer notificação. Antes de qualquer conversa. Para estar em silêncio, deliberado com Deus. Não é necessariamente oração elaborada. Pode ser simplesmente a postura de quem diz: estou aqui. Estou disponível. Estou a ouvir. Os períodos de silêncio exterior criam espaço para a voz interior de Deus se tornar mais audível. É muito difícil ouvir algo subtil num ambiente constantemente ruidoso. Há uma última camada desta mensagem que precisa de ser dita com clareza. O isolamento que viveste não foi apenas sobre ti. Há algo que Deus estava a proteger dentro de ti neste período. Há uma versão de ti que só podia emergir na ausência de certas influências. Há uma clareza de direção. Uma paz que passa o entendimento. Como nos diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que não conseguia ser construída num ambiente de constante ruído social, e quando sais deste período, e tu veux ser, não sais diminuído. Sais consolidado. Sais com uma fundação que as tempestades que virão a seguir não vão conseguir abalar. Porque a fundação não foi construída com aprovação externa. Foi construída no silêncio, na fidelidade, nas noites em que ninguém sabia o que tu